outra, junto qualquer coisa, um canudo, como é que se diz aqui? Uma palheira. Não, um canudo. Um canudo de rocha, né? De rocha de rocha. E que eu caí no chão. Aquela estupa na senhora também, tão escrita, também não me deu. Passei duas vezes, do lado do pé do cinco, para a moça que tinha. Quando a terceira voz, vivia para a sondação, e tinha uma coisa na mão, desta mão. Era o canudo. Não, era o canudo quando eu estava no chão. Oh. E quando eu passei, os de pé, pus em cima do canudo. E é quando eu pus em cima do canudo, eu não podia me apontar. E eu caí para o meio do chão. E eu disse assim, Senhor, me ajuda, que eu estou toda quebrada. Que eu malhei posto logo tudo no chão. Eu disse, eu malhei com a força, eu estou toda quebrada aqui dentro. Não chamei ninguém para me levantar. E lá me destorci, e lá me levantei. Eu disse assim, Senhor, será que eu estou quebrada? Será que eu vou para o hospital? Mas eu não tinha vontade de ir para o hospital. Também não tinha vontade de chamar a rapariga para ir comigo para algum lugar. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu digo, que a graça de Deus me ajudando para mim não ficar tudo escarlada. Da maneira que eu caí, eu tenho esta mão tudo da prota. Aqui a minha perna está um grande bocado, tudo pronto. Isto assim aqui está tudo melhor de Está magoada, deixa-me Portanto, eu queria que vocês tivessem, que acreditem em Deus, que Deus faz um milagre muito grande. Eu acredito que Deus faz um milagre muito grande. Que nesta altura, se Deus não me ajuda, eu estava tudo esparaçada no hospital. Mas Deus não quis, Deus já sabe o que é que eu sofro. Ele disse, eu não vou sofrer mais. Eu vou dar um chance. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada pelo tempo que me deu. Glória a Jesus. Agradeço tanto a Jesus. Eu tive tudo a dar, dando glória a Jesus. Eu disse, se tu não vais fazer nada, se não dá glória a Jesus, porque estou aqui pela tua graça. Se não fosse a graça de Jesus, eu estava no hospital com tudo a quebrada Deus do mundo. Mas graças a Deus estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a senhora está toda quebrada, irmã? Não, ela só está machucada. Só está roxa, pai. Roxa. Se Deus não me tivesse ajudado, eu estava toda quebrada. Mas, dizendo, você olha aqui, eu sinto magoado. Mas não é nada quebrado. Eu já me fiz saber, aleluia. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu convido-vos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Vamos começar com o irmão Jorge. Capítulo 16, no verso 13. Verso 13. Pedro afirma que Jesus é o Messias. E chegando Jesus às partes da Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disseram-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Só até aí. Agora a irmã Júlia continua.
E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só 3 versículos. Irmã Miriam. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmã Zélia. Pedro, tomando o quarto como dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, temor de nenhum, tudo será isso. Ele, porém, então disse, para dar-me Satanás, me serve de escândalo, porque não compreendemos as coisas que são de Deus, mas são as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir... Não, agora, aí terminou. Agora ok. A senhora começa novamente. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Irmã Isabel. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém disseram que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos aos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, a ser mortos e ressuscitar ao seu dia. E Pedro, tomando da parte do seu arrependimento, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, do morto e será isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, servos de escândalos, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém.
começa novamente. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Só até aqui. Esse versículo é o de número 18. 18. Torne a ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Edificarei, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tu és Pedro. Tu és Pedro, uma pedrinha. Porque a palavra Pedro significa pedra. Uma pedrinha. E sobre esta pedra, uma pedra grande, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer juntos esse versículo? Pois também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Através dos tempos, faz mais ou menos 2000 anos que o Senhor proferiu estas palavras. 2000 anos. Não é brincadeira, não. 2000 anos. 2000 anos. São 2 milênios. Eu nem meus pais não viviam, meus avós, meus tetravós não viviam, meus antepassados não viviam. Isto aconteceu em Cesareia de Filipe. De maneira que eu quero explicar a vocês uma coisa. Cesareia de Filipe. Haviam 2 Cesareias.
Uma era Cesareia e a outra de Filipe. Filipe era filho de Herodes. Herodes dividiu o reino pelos seus filhos. E cada um dominava a sua parte. Herodes o Grande morreu. Ficou Herodes, seu filho. Esse Herodes, seu filho, é que foi comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Ele era judeu, era crente do Velho Testamento, crente do Velho Testamento, mas ele morreu comido de bichos. Lá em Atos conta a história dele. Ele mandou prender a Pedro. E Pedro estava algemado nos pés e nas mãos, cercado por 4 soldados. Mais 4 soldados estavam a uma certa distância. Mas eram 16 ao todo. 4 quaternos de soldados. E 4 estavam na porta da saída. Então, o que acontecia lá dentro, os de fora não sabiam, porque a cadeia pública era muito grande. A não ser que um de dentro comunicasse os de fora. Então eles ficariam sabendo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos dizer que Jesus Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, Glória a Deus. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Através dos séculos, nós temos visto, depois que o Senhor falou estas palavras, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Por isso é que são chamados pentecostais todos aqueles que creem no Espírito Santo, todos aqueles que creem que há o batismo no Espírito Santo. Aqueles que não são pentecostais são os que nem glória a Deus eles querem dar. Se você chegar numa igreja e você der glória a Deus e você ser repreendido ou chamado a atenção para não dar mais glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, então você está no lugar errado.
Você deve sair dali, porque Deus não está ali. Não está. Eu quero contar para os irmãos, dar um testemunho. Um certo irmão, isso foi no Brasil. Eu conto as histórias, acontecimentos reais que aconteceram no Brasil, porque eu fui nascido e criado no Brasil. E cheguei à minha estatura de ministro no Brasil. E estive na obra de evangelização por algum tempo. E depois, então, vim para cá. Mas eu quero dizer a vocês que um irmão cheio do Espírito Santo chegou numa igreja e disse: glória a Deus. E ele foi chamado a atenção por ter dado glória a Deus. E ele saiu, foi expulso daquela igreja. E ele estava chorando do lado de fora. E apareceu um homem vestido de branco, todo resplandecente, e disse para aquele homem: você está chorando? E ele disse: é, porque não permitem dar glória a Deus. E ele disse do lado de fora para aquele homem: eu estou há 40 anos esperando que este povo dê lugar a mim e dê glória a Deus. Mas eles não dão glória a Deus. Estou há 40 anos aqui do lado de fora e não posso entrar, porque eles não dão lugar a mim. E aí aquele homem ficou confortado e procurou uma outra igreja que ele pudesse dar glória a Deus. E ele encontrou uma igreja pentecostal que ele pôde dar glória a Deus à vontade. Dava glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, e um falava línguas e outros profetizavam. Então foi uma apoteose. E ele ficou naquela igreja. Isso aconteceu no Brasil. Tudo que acontece no Brasil, as igrejas pentecostais ficam sabendo do que aconteceu. De maneira que, através dos tempos, através dos séculos, 2000 anos atrás, Jesus disse para este homem: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus começou e foi inaugurada pelo Espírito Santo.
no dia de Pentecostes, no dia, 10 dias depois que o Senhor Jesus subiu aos céus. 10 dias depois que o Senhor Jesus subiu aos céus à vista de seus discípulos. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles em forma de fogo, em forma de línguas repartidas entre eles. Havia ali mais ou menos 120 pessoas, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, porque não havia só 11 discípulos depois que Judas morreu, mas havia outros discípulos que seguiam a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No capítulo 10 do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, conta-nos que o Senhor Jesus chamou 70 discípulos, aqueles mais chegados a ele, e mandou de 2 em 2 pregar o Evangelho, e deu poder a eles para expulsar demônios, para expulsar feitiçarias. Não é fácil, falando sobre feitiçaria, não é fácil. Meus irmãos, feitiçaria, há muitas espécies de feitiçarias, mas o Senhor Jesus tem poder sobre elas todas. Aleluia. Tem poder sobre o inferno todo. Tem poder sobre os demônios. Tem poder sobre o próprio Satanás, o chefe do império infernal. Tem poder sobre o pecado. Tem poder sobre a morte. E ele apresentou-se a João lá na ilha de Patmos, no versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse. Está escrito: eu fui morto e estou vivo para todo sempre. E eu tenho agora as chaves da morte e do inferno. Estão aqui nas minhas mãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Chave quer dizer autoridade, domínio, poder. O Senhor tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Tanto prova que depois que ele subiu aos céus e que o Espírito Santo foi enviado por Deus o Pai para encher o seu povo de poder, de glória, então Satanás tem, através desse tempo para cá, mudado de tática, mudado de jeito na guerra contra o Evangelho, e tem levado muitos à morte. Mas ele mudou de tática de um certo tempo para cá.
ele diz: não é possível. Eu estou dando a morte a essas pessoas. Leões têm devorado essas pessoas. E eles são devorados dando glória a Deus. Pelo fogo, eles têm dito glória a Deus. Morrem dando glória a Deus e perdoando seus algozes. Algozes quer dizer inimigos. Portanto, eu vou mudar de tática. Da agora em diante, eu vou mudar de tática. Ao invés dele agir dentro da igreja, matando os crentes, ele agora age diferente. Da igreja para fora. É a tática dele. E tem sido, durante esses anos todos, durante séculos, ele tem lutado para desvanecer na fé a muitos crentes, de maneira que nós que estamos hoje com vida, devemos olhar para trás e ver que nossos irmãos do passado foram mortos, dando glória a Jesus, não se importaram com o que poderia acontecer, mas milhares de crentes, através dos tempos, foram mortos, foram vituperados, uns foram expulsos da cidade, outros foram presos, outros separados dos seus filhos, outros foram com seus filhos entregues às feras, mortos à espada por causa do nome de Jesus. No entanto, o Senhor Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno, digam comigo junto, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós temos visto e ouvido aqui nas nossas barbas, ali na África, nos países muçulmanos, nos países comunistas, que o comunismo é um regime satânico. Comunismo, socialismo são regimes satânicos. Mas nós devemos amar o nosso próximo. O mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Islã é o nosso próximo. E nós devemos amar essas pessoas, porque eles são enganados.
nós também fomos enganados. Mas o Espírito Santo nos esclareceu a verdade. Uma luz que brilhou no fim do túnel. Nós estávamos em escuridão, sem saber para onde ia. Estávamos com nossa religiosidade e não resolvemos nada. A nossa esperança foi vã, mas Cristo apareceu à nossa vida e nós somos privilegiados. Não é porque fôssemos bonitos, não é porque fôssemos santos, não. Nós estávamos cobertos de vergonha, de pecados, mas Cristo nos chamou de uma perdição para uma eterna salvação. Eu disse há poucas horas atrás, parece-me que foi no domingo que eu falei isto, que o maior dom de Deus, dom quer dizer dádiva, dádiva quer dizer dom, o maior dom de Deus ao mundo é a salvação. Aleluia. Esse é o maior dom de Deus, dádiva de Deus ao mundo, salvação. E a maior dádiva de Deus para a igreja, para aqueles que creem em Jesus, seguem a Jesus, servem a Jesus. A maior dádiva de Deus para a igreja, a maior dádiva de Deus para a igreja, para todos nós, não é só para nós aqui, este número tão pequeno, mas para o mundo inteiro daqueles que servem a Jesus e creem em Jesus. A maior dádiva é o batismo no Espírito Santo. A maior dádiva de Deus. A maior dádiva de Deus para a igreja é o batismo no Espírito Santo. Por isso, eu digo a vocês, busquem o batismo no Espírito Santo. É a maior dádiva de Deus para com a igreja. É o batismo no Espírito Santo. A pessoa, para receber o batismo no Espírito Santo, tem que soltar a boca, glorificar a Jesus, porque Jesus Cristo é Ele que tem o poder de batizar todo aquele que nele crê. Aleluia. Batizar com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito Santo agora está na sua dispensação. Isto é, no seu tempo, na sua época. Ele está cuidando da igreja. Não é só essa igreja pequena que está aqui hoje, nesta noite. 2 e 3, 5, 2, 7, 1, 8. E 9 pessoas. Não é somente aqui, esta igreja, mas a igreja no mundo inteiro.
até aqueles que estão em prisões por causa do nome de Jesus, até aqueles que já morreram e que estão com Cristo, até aqueles que estão sentenciados à morte, mas que ainda estão vivos. O Espírito Santo cuida destas pessoas. Hoje nós temos recebido de Deus, através do Espírito Santo, nós temos recebido o conforto. Vocês, esse testemunho que a irmã Zélia deu, que pôde se levantar, que geralmente uma pessoa idosa não se levanta sozinha. Precisa de alguém ajudar, seja ele quem for. Portanto, a irmã Zélia foi ajudada pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ela está machucada, mas o Espírito Santo a ajudou a levantar-se. Glória a Jesus. Senão ela morreria ali mesmo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Através dos tempos, nós somos sabedores de que muitos dos nossos irmãos do passado foram expulsos da cidade, foram expoliados seus bens, foram tomados tudo que tinham, casas, móveis, utensílios valiosos, foram tomados por causa do nome Jesus. Será que nós estamos prontos para sofrermos pelo nome Jesus? Será que nós estamos prontos? Nós estamos mal acostumados com esta liberdade que nós temos de nos reunirmos, de falarmos de Jesus nas ruas, nas casas, na televisão. Nós falamos de Jesus. Falamos a seu respeito. Mas se essa liberdade for cortada, eu não duvido disso. Satanás tem feito tudo para introduzir neste país, nesta nação, o comunismo. Tem feito tudo. E só pode resistir quem tiver o Espírito Santo.
Quem não tiver o Espírito Santo não resiste nada. Vai negar a Cristo. Então nós devemos nos encher. Isso aí está por nossa conta. Pela sua conta. Por nossa conta. Nos enchermos do Espírito Santo. São Paulo diz na sua epístola aos Efésios que não devemos nos encher do vinho ou de bebida alcoólica. Que faz dissensões. Mas ele diz o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento de Deus para conosco. Eu posso orar a Deus. Enche-me do teu Espírito Aleluia. Glória a Santo. Deus. Glória a Jesus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Glória a Jesus. Aí ele vê que eu estou interessadíssimo. Todo interessado em ser cheio do Espírito Santo. E a pessoa, quando está interessada de ser cheio do Espírito Santo, lê a Bíblia. Glória a Jesus, aleluia. Esse livro Glória a Jesus. que Satanás tem ódio Glória a Jesus. dele. Aleluia. Satanás tem ódio desse livro. Glória a Jesus, aleluia. Mas quando ele quer tentar alguém, ele usa certas palavras deste livro. Aleluia, Jesus. Ele tentou a Jesus no deserto, quando o Senhor estava 40 dias em jejum, 40 noites em jejum. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lançando uma dúvida no coração de Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Deus tem poder para isso. E para mais alguma coisa. Mas ele não fez a vontade de Satanás. E o Senhor respondeu para ele, usando as palavras deste livro. Está escrito que nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Antes de vir para cá, Aleluia, Jesus.
Eu jantei. Tomei meu breakfast de manhã cedo. Aleluia. Ainda não eram 7 horas da manhã. Meio-dia tomei meu alimento. E agora de tarde, outro alimento. Também é só. Meu corpo está acostumado a isto. Mas se por cargas d'água, por qualquer razão ou motivo, eu não ter o que comer, eu sou ensinado a confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você também é aconselhado a confiar em Deus. Para que serve um pastor? Para que serve um pastor? Orienta as suas ovelhas. Para ensinar as ovelhas. Aleluia. Não é as suas ovelhas, mas as de Cristo, não é? Glória a Jesus. Aleluia. Se eu estou falando um pastor aqui na época presente, que não pastoreia ovelhas animais, mas que pastoreia ovelhas pessoas. Nós somos considerados ovelhas de Jesus. Por que ovelhas? Porque a ovelha não tem defesa. Ovelha não tem defesa nenhuma. Respondeste bem, irmã. Ovelha não se defende a si mesma. Ovelha é um animal dócil. Mas vai se defender como? Quem defende ovelha é o pastor. Quem defende você é Jesus. Ele é o nosso pastor. Cristo Jesus é o nosso pastor. É o nosso médico. É o nosso Salvador. É tudo para nós. É o nosso advogado. Enfim, eu tenho orado por pessoas crentes que têm tido causas em justiça. E que acha que vai perder a causa. Porque o seu inimigo tem mais força. Tem advogados. E o servo de Deus ou a serva de Deus não tem ninguém por si. No entanto, Deus dá a vitória a seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Na sexta-feira, por exemplo, uma mulher
que tem sua mãe no hospital no Brasil e ela mora aqui em Rhode Island. Ela mora em Rhode Island. Estava tão doente que nem ânimo ela podia levantar-se da cama de manhã cedo. Ela lutava para se levantar, mas não podia. No entanto, ela tem responsabilidade com a renda da casa onde ela mora, $1.600. Não é grande, não é muito dinheiro. Para quem tem dinheiro, não é nada. Não é verdade? Sim. Mas para quem não tem... Para quem não tem, para quem vai fazer esse dinheiro no trabalho, é difícil. Ela estava muito doente. As pernas dela, dizendo ela, que estavam roxas. E ela não podia se levantar de manhã. Ela podia se deitar, mas não podia se levantar. Chamou para mim. Orei por ela. A roxidão das pernas saíram. O Senhor me revelou que ela estava doente do seio direito. Ela disse, é verdade, eu não posso nem tocar no meu seio. Um caroço estava se formando no seio dela. Já do lado de fora, aquele caroço. E ela foi curada imediatamente. Aleluia, glória a Jesus. Deus ouviu a minha oração. Aleluia, Jesus. E ela foi curada. Aquela enfermidade que ela tinha no corpo saiu. E a causa da enfermidade dela? Feitiçaria. Feitiçaria. Foi feita uma feitiçaria para ela morrer. No entanto, o Senhor a curou. Expulsou a feitiçaria. E ela ficou liberta mesmo. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Glória a Jesus. A propósito disso, irmã Isabel, a sua nora ainda sentiu dores? Não, ela agora tem estado bem, graças a Deus. Tem estado bem, graças a Deus. Eu disse a ela que qualquer coisa que ela sentisse podia me chamar. E ela agora tem estado bem. Qualquer hora do dia ou da noite. Orar por ela. Ela foi ontem ao médico e a cabeça da bebê está muito em baixo. Está muito em baixo. Mas ela agora não tem sentido dores. Mas Glória a cabeça da Deus. bebê Uma dor fora de tempo. está muito em baixo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos dar glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Levantemos nossas mãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A irmã Júlia, no domingo, eu disse para ela, ore por ela,
Não, você é que tem o dom aí de orar. Tu é que és o anjo da igreja, então põe-te a trabalhar. Mas é o seguinte, qualquer um de vocês pode ter esse dom. Aleluia, Jesus. Qualquer uma de vocês. Qualquer uma de vocês. É só buscar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Demos glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Tu Jesus. estava dizendo, toda a gente pode ter. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz uns para pastores, outros para evangelistas, outros para... Não, isso aí é diferente. Isso aí é diferente. É os dons que Deus dá. Isso aí é diferente. Mas essas pessoas, todas as pessoas, o profeta Moisés diz, quem dera que todos profetizassem. Mas nem todos profetizam. Por quê? Porque não buscam. Mas na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. A igreja toda tinha os 9 dons. Toda a igreja. Só faltava ordem. Ordem na ceia, na celebração da ceia, porque eles não eram ensinados. São Paulo é que ensinou a celebrar a ceia, esteve pessoalmente lá, viu a desordem, então pôs tudo nos conformes, tudo na linha, como manda a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, todos nós temos acesso ao Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de variação. É Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. É nele que nós temos que nos firmar e buscar a sua face. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu digo para vocês uma coisa. Eu não como onde quero. Quantas vezes eu tenho uns trocados no bolso? Quando não tenho os trocados, tenho um cartão de crédito. Mas eu não posso comer onde quero. Às vezes, tem que comer em casa. Eu gosto muito de churrasco. E às vezes, Senhor, é tua vontade que eu vá ao Brasília Greu. Não, hoje não. Eu deixo por conta dele. Quando é no dia que ele quer que eu vá,
Hoje tu podes ir ao Brazilian Grill. Às vezes não tem um cristão, mas tu podes ir. Então eu pago com cartão. Seja um restaurante de 10 cruzeiros, de 10 dólares. Um almoço ou uma janta. Não vai. Então não vou. Mas se alguém me convida para ir a um restaurante, eu tenho que consultar o Senhor. Porque se eu não consultar, vem a recompensa imediatamente. A disciplina, a correção. A correção vem imediatamente. São Paulo disse, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, que dantes nós éramos gentios. Gentio não é judeu. Éramos guiados pelos ídolos mudos, que não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Aí ele apresenta diante da gente ministérios e dons do Espírito Santo. Tem crente que o ministério dele é falar. Fala, 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 fala. É um ministério que não é agradável. Às vezes eu saio de casa Ó Deus amado, tem misericórdia. e não digo uma palavra. Nem com a Miriam, nem com a Esther, quando eu venho com ela. Não digo. Porque é melhor ficar calado do que falar bobagem. Vocês concordam? Concordo, eu concordo. Eu não concordo. Também não. Às vezes, Sabe o que é para falar? Isso é verdade. às vezes o silêncio é a melhor coisa. É. Depende. É por isso que você não recebe bênçãos Ok, tá bom, tem que maiores. corrigir. Porque Deus já te falou acerca disso. Ela recebeu uma grande bênção. Ela recebeu uma grande bênção. Recebeu porque Glória a Deus é Deus. misericordioso. Deus é bom. Eu não gostei muito bem porque foi muito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Na China, por exemplo, na China, um dia desses eu ouvindo o pregador